Hoje nós vamos tratar de um tema extremamente comum, chamado Síndrome do Ninho Vazio. Você sabe do que se trata? A síndrome do ninho vazio é um fenômeno natural, né? A psicologia, a própria geriatria, ela tem pesquisado muito, né, e percebido que vários pais aí de filhos já adultos, nessa difícil, às vezes, né, separação que vai naturalmente acontecer, eles podem começar a apresentar alguns sinais e alguns sintomas. Então, os sinais e sintomas que chamam a nossa atenção é depressão, ansiedade, alguma dificuldade para dormir, pode haver impacto na alimentação e mesmo na rotina. Então, esse pai e essa mãe, né, que começarem a apresentar esses sinais ao ter que lidar com essa separação, e se esses sinais eles demorarem por volta de 6 meses, né, para desaparecerem, a gente está aí com um quadro que inspira mais cuidados. Dificuldades diante da separação dos filhos vai sempre ser algo que vai se apresentar na relação, né? Então os pais vão ter que elaborar mesmo, né, um luto dessa relação anteriormente vivida. Nós estamos falando aí de infância, de adolescência, de idade adulta, né? Então esses pais eles estão aí nesse momento tendo que rever o seu lugar, né? Então ter dificuldades e ter que se adaptar com isso tudo é natural. Mas se essa dificuldade ela começa a impactar, né, se essa dificuldade ela começa a trazer sofrimento mesmo a esses pais, a gente está aí com esse quadro chamado Síndrome do Ninho Vazio, né? É uma síndrome que acomete mais as mulheres, né? E a gente vai conseguir entender por que são as mulheres que estão numa relação mais direta com seus filhos, desde o nascimento, infância, adolescência. Mas também pode chegar aí aos pais, né? É mais difícil a gente encontrar quadros aí, mas pode ser que se apresente. Uma coisa que dificulta às vezes o diagnóstico, né, da síndrome é que esses pais de meia idade, principalmente a mãe, eles vão estar às voltas com outros processos importantes na vida. Então essa mulher de 50 anos, de 45 anos, ela pode estar vivenciando a menopausa. A gente pode encontrar processos como aposentadoria e mesmo as questões pessoais ligadas ao envelhecimento, trazendo uma dificuldade para o diagnóstico. Então, às vezes, os sintomas eles vão ficar misturados a esses outros processos importantes também que esses pais vão estar vivendo, né? Mas é importante, sim, que haja um olhar, que haja um cuidado, que haja, se necessário for, a intervenção de um profissional, né? Porque de uma depressão leve, de um mal-estar, de uma tristeza, a gente pode ter um quadro se agravando aí. O que seria o agravamento da síndrome do ninho vazio? A gente conseguiria localizar nos quadros aí de compulsão. Então muitos pais eles vão tentar, né, tapar essa falta com a bebida, com o jogo, né, e de uma forma que vai ser compulsiva, que vai trazer aí mais dificuldades do que essa de lidar com a separação, né? Daí a importância do tratamento, daí a importância da intervenção. Se fosse para a gente falar do ponto de vista assim, de orientações, né, já que vai ser um processo natural, todas as famílias vão vivenciar essa síndrome, né, essa dificuldade aí nessa mudança de relações, a gente diria que cuidar da saúde, cuidar da prevenção, né, é o que previne mesmo, né? Então, mães principalmente, elas devem ficar muito atentas, né, ao estabelecer essa relação com os filhos, de manter a sua identidade, né? Você é mãe, mas você é mulher, você é mãe, mas você trabalha, tem uma profissão, você é mãe, mas você estuda, né? Então, não abrir mão da vida, né, ou dos elementos importantes aí que compõem a vida, vai ser preventivo, né? Então, nós vamos entender que o desfecho favorável ou um desfecho que não é interessante e que vai requerer mais cuidado, ele vai estar diretamente ligado a isso. Como que essas pessoas que são pais mantêm a sua vida ao longo desses anos aí no exercício da paternidade, para que ao ter que lidar com a separação ou ao ter que lidar com o fato de nesse momento você não é mais tão importante
ou nesse momento você não é importante todos os dias da minha vida, para todas as coisas que eu preciso fazer, esses pais eles vão entender que eles não são importantes, mas essa outra importância ela pode ser trabalhada. E eles não são importantes porque conseguiram, têm êxito, tiveram êxito, né, nessa educação, nesse preparo desses filhos para o mundo mesmo, né, para as relações novas que vão ser demandadas aí o tempo todo. Se a gente pensa na questão pessoal, ela é importante. Tem um outro ponto também que é como que esse casal, que é pai e mãe, ele também veio cuidando dessa relação. Então a gente vai encontrar aí muitos casais com dificuldades mesmo no exercício, né, desse lugar amoroso aí, investindo mesmo em ser só pai, ser só mãe. Quando os filhos saírem de casa, eles podem olhar para essa relação e perceber que é uma relação que não tem mais sentido, é uma relação que não tem mais lugar, não tem mais importância. Esse casal ele pode se estranhar, né, e nem se reconhecer mais, porque o olhar ele estava todo voltado aí, né, para ser pai e mãe. Então aí a gente vai encontrar esse casal provavelmente com dificuldades mesmo, né, e talvez até processos de separação se apresente nesse momento. Contrário àquele casal que deu conta de exercer a paternidade, mas que manteve, né, tanto do ponto de vista pessoal quanto do ponto de vista mesmo de casal, o seu lugar, o seu tempo, né, os seus interesses ali alimentados. Então esses casais provavelmente vão sentir a saída dos filhos até com um certo alívio, né, no sentido de agora ter tempo, agora não precisar mais ficar nesse cuidado diário com o outro e poder investir em projetos pessoais, em projetos que são aí do casal também e que pelo dia a dia, pela rotina, não puderam ser exercidos aí nesse tempo que se dedicaram mesmo a ser pais. Outro ponto importante na síndrome do ninho vazio é que os pais eles podem ficar aí tão embaraçados nas suas questões que se esquecem que o filho também está nesse processo, né, de sofrer, de ter que se adaptar a uma nova vida, né? Então um ponto importante para os pais é tentar preservar um pouco essa relação. E tem pais que no seu sofrimento eles vão culpar o filho, eles vão esperar que o filho diga, né, onde está, o que está fazendo, como se esse filho estivesse ainda morando com eles. Né? Então esses pais eles precisam também pensar que essa relação ela precisa mesmo ser reestruturada, né, para que todas as pessoas fiquem bem, tanto os pais, né, no seu processo aí de vivenciar essa nova fase da vida, quanto esse filho adulto, né, que precisa também de se sentir seguro, que precisa aí pensar que seus pais vão dar conta da sua ausência. Mas é uma ausência também que pode ser amenizada, né? É uma ausência às vezes espacial, né? Não precisa ser uma ausência da relação, pelo contrário, né? Eu penso que os pais eles podem aí, junto com seus filhos adultos, rever as relações, né? E quem sabe até melhorá-las. É o que a gente espera. Então, você que está vivenciando aí a síndrome do ninho vazio, né, saiba que seus sentimentos eles são os mais naturais possíveis, mas cuide deles, né? Cuide do que você está sentindo. De repente é tempo de rever sua vida, né, de reorganizar sua vida, de trazer prazeres, de trazer projetos aí que estão abandonados, né? Nós costumamos dizer que esse instinto materno, né, que as mulheres na maioria das vezes vão ter, ele pode se transformar, né? Se seu filho não precisa mais do seu cuidado, tem um monte de coisas aí onde esse investimento vai ser muito bem-vindo, né? Tem projetos humanitários, tem ações aí onde esse carinho, essa atenção que você certamente, né, passou anos aí exercitando, vai ter um lugar. E é o que a gente espera aí, que você consiga, né, endereçar e transformar mesmo o sofrimento em algo que seja prazeroso, em algo que seja produtivo. Agradeço a atenção, espero sua inscrição no nosso canal, espero que você o recomende aos seus amigos, familiares,
Deixem aqui suas curtidas, seus comentários. O canal vai passar por um monte de reformulações, novidades muito boas estão para se apresentar a vocês. Nos sigam no Instagram, na nossa página no Facebook. Um abraço!